Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlan Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias, da disciplina de Educação Física, e hoje a gente estará aí fazendo mais uma aula com vocês, tá? De preparação, tá bom? Fazendo parte aqui do cursinho preparatório para o PAS, o EMA e ENEM, certo? Esse projeto ele faz parte do governo do estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, beleza? Logo abaixo tem um link, tá? Com os materiais em relação à nossa aula de hoje, tá bom? Tá, na nossa dinâmica dos nossos vídeos que a gente preparou para vocês, a gente vai estar abordando alguns temas que são bem frequentes, tá? Na avaliação do Enem. A gente separou aí em torno de 4 a 5 questões para estarmos analisando e comentando, tá? De temas que com frequência estão caindo no Enem. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o esporte. Dentro desse conteúdo, em relação ao Enem, a gente pode dizer que tem aí 2 tipos de questões que caem com frequência. Uma é mais contextualizada. A gente pode até dizer que de 2017 para 2016 eram questões mais contextualizadas. O que quer dizer isso? Em relação ao conceito da modalidade em específico da questão. Então, eram perguntas que vinham questionando em relação ao conceito, a fundamentos, tá? Era mais nessa linha de raciocínio. Depois disso, as questões relacionadas ao esporte, elas tiveram um cunho mais social. Elas vinham atreladas a temas como desigualdade de gênero, como preconceito, tá? Mas em relação a isso, atualmente nas questões sobre o esporte. Mas assim, é muito importante a gente saber os conceitos, saber as especificações para poder facilitar o nosso entendimento e agilizar na nossa tomada de decisão na escolha da resposta correta. E é isso que a gente vai tentar ajudar vocês. Não somente comentar e ajudar nas respostas das questões, mas passar para vocês alguns conceitos em relação ao esporte que serão importantes para vocês chegarem na resposta correta. Por exemplo, dentro da educação física, o esporte, ele possui 7 classificações. Vai ter lá o esporte de marca, o esporte de precisão, o esporte de rede e parede, o esporte de taco e campo, o esporte técnico combinatório, o esporte de combate e o esporte de invasão. São 7 classificações que, se você tem esse conhecimento, vai ajudar a facilitar a sua escolha e ajuda também na rapidez com a qual você toma a decisão correta. O esporte de marca é aquele que está relacionado com o tempo, ou o tempo ou a distância, né? Onde o competidor ele vai receber a nota ou pela maior distância que ele jogou um objeto, ou pela maior distância que ele percorreu, ou pelo menor tempo que ele percorreu determinada distância, por exemplo, no atletismo, tá? São exemplos de esporte de marca. Os esportes de precisão são aqueles em que o indivíduo ele precisa jogar um objeto em determinado alvo, tá? O esporte de rede e parede são aqueles onde ele vai ter uma rede dividindo as duas equipes que estão ali se confrontando. Um exemplo disso é o vôlei, voleibol, tá? O tênis de mesa. Os esportes de taco e campo são aqueles onde o indivíduo vai arremessar um objeto e vai ter o adversário tentando rebater esse objeto jogando o mais longe possível. Exemplo, o beisebol, tá? Os esportes de combate, que insere todos aqueles esportes relacionados com as lutas. Os esportes de invasão vão ser aqueles onde uma equipe vai confrontar a outra e vai ter momentos de ataque, de defesa,
onde a equipe tenta vencer o sistema defensivo da equipe adversária para fazer um gol, para fazer um ponto, certo? Por exemplo, basquete, o handebol, o futebol, são exemplos dessas classificações de esporte, tá bom? Então você estudando isso, você tendo uma base desses conceitos facilitará na sua tomada de decisão, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Mídias, aliadas ou inimigas da educação física escolar? No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespetáculo. Realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos, pelo enquadramento, edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Então aqui logo nesse início a gente percebe que o texto está fazendo uma crítica, tá, à cultura de massa, né, que vai englobar as redes televisivas, jornais e tudo mais que faz as coberturas dos esportes, tá, onde eles deixam aquilo ali tudo lindo, tudo belo, com tudo de primeira qualidade e fazem um papel ainda interpretativo do telespectador, da pessoa que está observando aquele espetáculo, aquelas imagens. Então ele está dizendo que essa pessoa que está assistindo a esse evento, ele deixa de fazer uma análise crítica, porque quem faz essa análise? O próprio narrador do evento. Bom, então o texto está fazendo essa crítica. Vamos lá. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo. Ou seja, ele valoriza o que está sendo passado, as imagens, a qualidade das imagens, em detrimento do conteúdo em si, do esporte que está sendo praticado, do atleta que está ali fazendo aquela modalidade, tá? E para tal uso, privilegiando da linguagem audiovisual com ênfase na imagem cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante, em decorrência dos avanços tecnológicos. Eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, a edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador que está vendo, esse fenômeno tende a valorizar, aqui já foi, aqui está repetindo aqui esse slide. Então vamos lá, vamos dar sequência. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte. Então eles pregam que o esporte é esforço, o esporte é esforço máximo, busca da vitória, busca pelo dinheiro. Então essa é a mensagem que eles tentam passar para o telespectador. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A sociabilização no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de violências em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Então, o texto ele diz que essas imagens, né, todo esse espetáculo que eles passam, deixa de lado o ser humano atleta, porque o foco é na vitória, é no resultado, é na medalha, no dinheiro. E deixa de pensar no indivíduo, no ser humano, no atleta que abdica de várias coisas para ir para o seu treino, para conquistar aquele resultado, que se esforça, que dedica dias, horas e horas no seu treinamento, que cuida do seu sono, que cuida da sua alimentação. Então, todo esse ser humano, ele é jogado de lado apenas pelo resultado que ele vai adquirir naquela competição. Então, ele só vai ser importante se ele chegar no resultado positivo, que é o da medalha, que é o do título, tá? Que é o do pódio. Então, o texto ele faz esses comentários, beleza? Então vamos ver lá o que está
nos perguntando aqui o comando da questão. A reflexão trazida pelo texto que aborda o esporte telespetáculo está fundamentada na letra A, distorção da experiência do ser atleta para os espectadores, tá? Então essa opção, ela realmente ele fala disso, dessa distorção da experiência do ser atleta. Porém, as respostas que nós vamos buscar dentro das questões de educação física no Enem, você tem que ver se está de acordo com o contexto que foi passado lá em cima, tá bom? Então, tem situações onde aquela resposta ela deixa uma dúvida, parece ser a resposta correta, porém ela não está contextualizada com o que foi passado acima, tá bom? Então, ter cuidado na hora de fazer essa análise. Letra B, interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. Ó, interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. Ele fala também disso, que os narradores eles fazem essa interpretação, tá bom? Eles que vão passar o que está sendo visto, e o indivíduo que está aqui do outro lado da tela, ele passa a ser um indivíduo alienado, onde só recebe as informações e não faz essa interpretação. Então, a letra B ela não é a resposta correta, tá bom? Vamos lá. A letra C, utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. Veja, o texto fala desses equipamentos, porém não é o cerne da questão. Não é o tema principal, os equipamentos audiovisuais de primeira geração. Beleza? Letra D, valorização de uma visão ampliada do esporte. Não, tá? Não é a resposta correta, porque ele não está falando de uma valorização ampliada, tá? Ele está falando apenas da valorização do espetáculo, não engloba o ser humano indivíduo. Então, letra D, resposta correta. Letra E, equiparação entre a forma e o conteúdo. Então, não tem essa equiparação, não. Existe um privilégio para a forma como aquilo é transmitido através dos equipamentos audiovisuais em detrimento do conteúdo. Qual é o conteúdo? Aquele esporte que está sendo passado, aquele atleta que está ali praticando a modalidade. Então não tem equiparação, tá? Na verdade tem uma vantagem para a forma que está sendo passado aquele conteúdo, beleza? Então a resposta correta, ó, letra A, distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Então, beleza? Porque o indivíduo que está assistindo aquele espetáculo, ele passa a ser um indivíduo alienado, ele não vai fazer análise crítica do que está sendo passado, daquele esporte, daquele jogo, daquela luta. Quem faz isso para ele é o narrador. E o narrador ele pode, através das suas ideias, desenhar aquele atleta da forma como ele acha, tá? Ele pode fazer críticas àquele atleta por coisas que ele não está sabendo. Isso pode chegar até o telespectador e influenciar ele na sua ideia daquele atleta, na sua ideia em relação àquela equipe, tá? Devido ao que o narrador falou. Então, ó, uma distorção da experiência do ser atleta para os espectadores, tá bom? Então, resposta correta, letra A. Vamos lá para mais uma questão. São exemplos de esportes individuais em interação com o oponente e esportes coletivos em interação com o oponente, respectivamente. Então, veja, eu falei lá no início da nossa aula as classificações do esporte. Então, dentro disso tem várias outras classificações, tá? Uma delas é essa aqui, ó. Nós temos os esportes individuais, em que o indivíduo ele não tem parceiros para ajudá-lo nas ações ofensivas e defensivas, tudo depende dele, tá bom? Dentro disso, desses esportes individuais, ele pode ter
a interação com o oponente ou não. Então ele pratica aquela modalidade só, não tem companheiros para interagir nas ações ofensivas e defensivas, e ele pode estar interagindo com o oponente ou não, tá? Depender somente dele para ele ter o resultado positivo. Tendo os esportes individuais, de interação com o oponente ou não, nós temos também os esportes coletivos, onde as ações elas já vão depender de uma interação com o companheiro, tá bom? Sendo de 2 ou mais. Então, quando se tem essa interação com o companheiro para fazer determinada ação, ofensiva ou defensiva, a gente chama de esporte coletivo. E esse esporte coletivo, ele pode ter a interação com o oponente, tá? Ou não. Um exemplo de um esporte coletivo que não tem interação com o oponente, para vocês entenderem, o vôlei. Fica cada equipe de um lado da quadra. Eles não interagem, eles não se confrontam. E esse confronto, ele para a gente chegar na resposta correta, ele é um confronto mesmo corporal. Tá? De segurar, de agarrar, de impedir a transição desse oponente, para que a gente possa ter o entendimento. Então veja, se você não conhece os conceitos, você não chega na resposta correta. Essa questão ela não é tão contextualizada com a sociedade, onde basta você fazer uma leitura e interpretação e você chega na resposta correta. Ela precisa que você tenha esse entendimento conceitual, beleza? Então vamos lá para a nossa resposta correta. Ó. Letra A, judô e futebol americano. Será que é a resposta correta? O judô ele é um esporte individual, tá? Em que o atleta tem a interação com o oponente, não é isso? Então o judô ele é um desses esportes. O futebol americano é um esporte individual ou coletivo? Coletivo. Vários atletas interagindo entre si na mesma equipe para fazer as ações ofensivas e defensivas. Ele está em interação com o oponente? Sim. O futebol americano, ele precisa dessa interação, eles têm essa interação direta, corpo a corpo, para evitar as ações do adversário, de toda a equipe adversária, tá bom? Então, um forte candidato a ser a resposta correta. Letra B, lançamento de disco. É um esporte individual? Um esporte individual, mas tem interação com o oponente? Não. Polo aquático, um esporte coletivo, mas tem interação com o oponente? Não, eles tentam intervir apenas na bola, né? Interceptar os passes para que a equipe adversária não chegue no seu ponto final, que é fazer o ponto. Letra C, remo e futebol. Mesma coisa, o remo é individual, mas não tem essa interação com o oponente. O futebol é coletivo, porém não tem. O que tenta-se é fazer a interceptação da bola para que você tenha vantagem sobre as ações ofensivas e consiga chegar ao objetivo, que é o gol, não é isso? Letra D, badminton e nado sincronizado. E letra E, salto em distância e basquetebol. Então a resposta correta, ó, letra A, tá bom? Isso daquilo que a gente falou conceitualmente para vocês em relação aos esportes individuais e esportes coletivos. Beleza? Então, letra A é a nossa resposta correta. Então vamos lá, dar sequência, mais uma questão, tá? Para a gente finalizar aqui o nosso vídeo. Questão 3. A ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos, um adolescente ele pode se tornar milionário caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida à sua família. Isso aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, tornando cada vez mais popular. Então o texto, essa primeira parte, ele está falando, tá, daqueles indivíduos que sonham em ser jogador de futebol, tá? Que sonham em alcançar a fama, o sucesso e, em contrapartida, poder ter o poder aquisitivo para ajudar seus familiares, tendo em vista que a maioria desses atletas, elas
eles fazem parte de famílias aí de um poder aquisitivo baixo e veem no futebol uma forma de vencer na vida. Então, essa primeira parte está falando sobre isso, tá bom? Acontece que esses jovens sonham com fama e dinheiro, enxergando no futebol o único caminho possível para o sucesso. No entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa jornada em que a minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, a qual a maioria sucumbe. O caminho até o profissional acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens têm de percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em subempregos, à margem da sociedade, ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Isso acontece porque no auge da sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora e além do futebol. Então vejam que uma questão bem longa, onde você precisa estar pontuando alguns tópicos para você facilitar o seu raciocínio. O texto está falando de quê? Do menino que sonha em ser jogador de futebol, ajudar a sua família, porém, esse atleta vai ter várias dificuldades, né, onde a minoria vai alcançar esse objetivo, que é esse poder aquisitivo, essa fama. E dentro dessa jornada, muitos deles optam em deixar de estudar para se dedicar inteiramente ao futebol. E isso é uma decisão errada, quando eles deixam de lado os estudos em detrimento ao futebol, tá bom? O texto ele faz essa crítica, porque lá na frente o indivíduo, se ele tiver um resultado negativo e ele não conseguir alcançar esse objetivo de ser um jogador profissional e ser um jogador profissional bem estabilizado, né, ele não vai ter uma base educacional para caminhar em outros rumos. E muitos deles vão entrar no vício, né? Vão ter problemas aí com depressão, devido a essas escolhas que poderiam ser melhor orientadas, tá? Na sua juventude. Tudo bem? Então o texto está fazendo essa crítica aí. Vamos ver o que nos diz o comando da questão. Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças de futuro no futebol, o texto ele faz uma crítica a letra A, despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias a superar a miséria. Então veja, essa resposta, tá, ela não está correta, porque não é em relação ao despreparo deles para ajudar a sua família. Não, são as escolhas que eles tomam. Tá? O texto ele fala disso, não é o despreparo, mas as escolhas, tá, em priorizar o futebol e não dar sequência aos seus estudos. Isso o incapacita de poder alcançar objetivos maiores e objetivos diferentes do que não sejam futebol, tá bom? Letra B, garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol, né? Também não, porque eles não têm essa garantia, eles têm essa instabilidade, essa incerteza se vai dar certo ou não aquela escolha que eles fizeram para a sua carreira. Letra C, falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver no futebol. O texto também ele não fala dos clubes, tá bom? Ele não cita os clubes como responsáveis por essas decisões desses atletas. Letra D, investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustrações e desilusão profissional no esporte. Então, uma resposta que a gente fica em dúvida se é a resposta correta ou não. Vamos ver a letra E para a gente sanar essa dúvida.
despreocupação dos sujeitos com uma formação paralela à esportiva para habilitá-los a atuar em outros setores da vida. Então veja, a resposta correta, letra E. Então ele tem essa despreocupação, ele não se atenta para isso, ele não liga para isso, acha que somente o caminho do futebol vai gerar o sucesso, tá? E ele não se preocupa com essa formação paralela, que é atrelar os estudos ao esporte, para habilitá-lo a atuar em outros setores da vida. Quando? Em outros setores? Às vezes, até quando, se ele alcançar o sucesso e ele parar de jogar, ele precisa dessa formação para ele seguir gerando lucro, né? E quando ele não alcança esse objetivo, ele precisa dessa formação acadêmica para atuar em outros setores da vida e poder viver, poder ter uma família, poder ajudar sua mãe, seu pai também. Então, o texto ele faz essa crítica a isso e a resposta correta é a letra E, beleza? Com isso a gente finaliza, tá? Vocês podem acessar o link aí embaixo que tem o material. Segue a gente também lá na plataforma Gonçalves Dias, tá bom? Curte, compartilha todos os nossos vídeos que são feitos com muito carinho para vocês. Com isso a gente finaliza mais uma aula. Fique com Deus.